vivendo na palavra. As pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Deuteronômio 8:3. O principal para cada um de nós é a vida. Que proveito teria o homem se conquistasse o mundo inteiro e perdesse a sua vida? Que proveito traria a riqueza se a vida tivesse desaparecido? Qual é o valor de muitos hectares para um homem morto? Ou o aplauso de nações para quem está em seu sepulcro? Portanto, a primeira coisa que um homem deve procurar é a vida. Algumas pessoas tomam essa verdade em um sentido errado e com isso a tornam enganosa. Elas dizem: precisamos viver, embora no sentido em que o entendem. Não há necessidade alguma disso. Não é minimamente claro que precisamos continuar a viver aqui. Para nós seria muito melhor morrer do que viver pecando. Os mártires preferiram sofrer as mortes mais terríveis do que, ainda que por uma só palavra, levar desgraça ao nome de Cristo. E todo verdadeiro cristão preferiria a morte imediata a desonrar seu grande Senhor e Mestre. Ora, irmãos, segundo a nossa noção comum, se devemos viver, devemos comer pão, que é o esteio da vida. E às vezes, quando o pão é escasso e a fome traz forte tormento, os homens são levados a lançar mão de iniquidade para conseguir para si o alimento necessário. Vocês se lembram de como o nosso divino Senhor, que é o nosso perfeito exemplo em tudo, agiu quando estava nessa situação? Após haver jejuado no deserto por 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o maligno foi a ele e disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Na prática, isso equivalia a dizer: deixe de confiar em seu Pai Celestial. Evidentemente, ele o abandonou, ele o deixou no deserto, entre os animais selvagens. E embora ele os alimente, não o alimentou. Ele o deixou para morrer de fome. Portanto, ajude-se a si mesmo. Exerça o seu próprio poder. Embora tenha colocado isso sob a guarda de Deus e estando aqui na terra, se tornado servo de seu pai, roube de seu pai um pouco de seu serviço e use-o pelo seu próprio bem. Tome uma parte desse poder dedicado à sua ótima obra e empregue-o para o seu próprio conforto. Deixe de confiar em seu pai, ordene que estas pedras se transformem em pães. De repente, esse texto teve vida curta, quando o mestre sacou como que uma espada de sua bainha. As escrituras dizem: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Somente pelo uso dessa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o arqui-inimigo foi afastado de Cristo. E eu quero usar essa arma agora. Posso dizer dela o que Davi disse da espada de Golias: dê-me essa espada. Respondeu Davi: não há outra melhor que ela. Essa espada com que Cristo conquistou a vitória é a melhor para os seus servos utilizarem. Esta resposta do nosso Senhor ao tentador nos ensina que o sustento de nossa vida, embora naturalmente e segundo a aparência comum das coisas, dependa de pão, na realidade depende de Deus. É Deus quem dá ao pão o poder de nutrir o homem. Para mim, parece um grande mistério o pão, ou qualquer outro tipo de alimento, fazer isso. Consigo entender como, sendo certa forma de matéria, ele tende a construir a estrutura material do corpo, embora seja muito maravilhoso o processo pelo qual o pão se transforma em carne, sangue, osso, músculo, cabelos e todo tipo de coisas, por uma perpetuação do poder de Deus. Porém, mais notável ainda é que essa matéria pareça, no mínimo, até certo ponto, nutrir o coração do homem, de modo que a própria alma e o princípio vivo que há dentro dele devam depender de ele ser sustentado pelo alimento do corpo. Alguém de nós é capaz de dizer:
de que maneira o espírito interior coloca em movimento os músculos da mão e os nervos que se comunicam com o cérebro? Como é que o espírito impalpável, algo que você não consegue ver ou ouvir, algo absolutamente imaterial, possui poderes pelos quais controla o materialismo desse corpo exterior? E como é que a substância material do pão atua, de alguma maneira, para manter o nosso espírito em conexão com essa carne e sangue? Eu não consigo explicar este mistério, mas creio que seja um milagre contínuo operado por Deus. Frequentemente me dizem que os milagres cessaram. A mim parece que os milagres são a regra da atuação de Deus e que, em toda parte, coisas assombrosas e maravilhosas serão percebidas se apenas procurarmos abaixo da aparência exterior. Escavando um pouco sob a mera superfície, veremos um mundo de maravilhas. Não posso dizer menos do que isso. Segundo o nosso texto, somos chamados a observar que o poder que nos mantém vivos não está no próprio pão, mas em Deus, que escolhe fazer uso do pão como seu agente para nutrir a nossa estrutura. Não infiro dessa verdade que, portanto, eu nunca deveria comer, mas viver pela fé, porque Deus pode me fazer viver sem pão. Algumas pessoas me parecem ser muito imprudentes quando inferem que, por Deus ter poder para curar, jamais devem tomar medicamentos adequados para uma doença, visto que devem confiar em Deus. Confio em Deus, sim, mas confio em Deus, a maneira de Deus. E o seu modo de proceder é que, se eu quero satisfazer a fome, normalmente devo comer pão. Se quero ser curado de qualquer doença, preciso tomar o remédio que ele providenciou. Essa é a sua regra geral de ação. Mas ainda assim, seria um erro igualmente grave e demonstraria outra forma de insensatez eu dizer que é o pão ou o remédio que age. É o pão que alimenta, é o remédio que cura, mas é Deus quem age por esses meios, ou, se Ele quiser, quem opera sem eles. Se fosse necessário que seu servo vivesse e ele não decidisse enviar corvos para lhe trazer pão e carne, ou se ele não ordenasse a uma viúva que sustentasse o seu servo, ainda assim ele poderia sustentá-lo sem qualquer meio, porque as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Quando o Senhor fala e lhe ordena viver, ele vive. Deus chamou o mundo à existência, sua palavra ainda mantém todo o tecido do universo sobre os seus pilares. E certamente essa palavra é capaz de sustentar nossa alma em vida, mesmo sem o uso de meios exteriores ou por meios agradáveis a Deus. Penso que seja esse o significado do texto. Deus levou seu povo ao deserto, onde não havia semeadura, nem colheita, nem o fazer do pão. E eles pareciam como se estivessem famintos ali. Mas então Deus fez o maná cair do céu para mostrar que, se não por um meio, ainda por outro, ele poderia sustentá-los. Ele os levou para onde não havia ribeiros murmurantes ou correntes rumorejantes de águas limpas. Mas o seu servo feriu a insensível rocha, e a água fluiu dela para mostrar que Deus poderia saciar a sede dos homens, não só pelas fontes das profundezas abaixo deles, ou por chuva das nuvens acima, mas das rochas sólidas, se assim ele se agradasse. Deus pode lhe dar pão para comer, meu amigo, ainda que talvez não seja da maneira que você espera. Pode vir de modo que você jamais tenha sonhado. Li sobre alguém que foi condenado a morrer de fome, e ao pronunciar a sentença, o juiz lhe disse: "E o que o seu Deus pode fazer por você agora?" O homem respondeu: "O meu Deus pode fazer isso por mim, se ele quiser. Ele pode me dar alimento da sua mesa."
E assim aconteceu, embora o juiz nunca soubesse, pois sua própria esposa enviou comida a esse pobre homem e o manteve vivo até ele finalmente recuperar a liberdade. Deus tem uma maneira de usar os instrumentos mais improváveis para cumprir o seu propósito. Se ele quiser, pode fazer as águas ficarem de pé, como um monte, até a nação escolhida ter atravessado pelo meio do mar. Ou pode permitir que arda fogo em torno do seu povo e, contudo, impedir que sejam queimados. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram ilesos da fornalha ardente de Nabucodonosor, e nem mesmo o cheiro de fumaça passará sobre eles. Agora chego ao significado mais espiritual do texto e oro a Deus para que seja alimento rico à sua alma. Peço-lhes que observem primeiramente a palavra, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Em seguida, considerem o uso que devemos fazer da palavra, devemos viver dela. E por último, observem a adaptação dessa palavra ao nosso uso. Cada palavra dela, pois, segundo o texto, não vivemos de algumas palavras que saem da boca de Deus, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Então, primeiramente, pensamos um pouco sobre a palavra do Senhor. O que queremos dizer com a expressão a palavra de Deus? Deus se digna a usar figuras de linguagem que somos capazes de compreender, pois somos como crianças pequenas que precisam aprender por meio de imagens. Porém, quanto a um homem, sua palavra é frequentemente a expressão de seu desejo. Ele deseja que isso e aquilo seja feito e diz ao seu servo, faça isso, ou ao outro, vem aqui, ou vá lá. Sua palavra é a expressão de seu desejo. Infelizmente, nossos desejos costumam ser fortes e nossas palavras fracas. Pedimos que algo assim e assim seja feito, mas não é feito. Talvez tenhamos mil desejos em nosso coração, que, se o expressássemos, nos fariam parecer ridículos. Talvez desejemos fazer isso e aquilo, mas se disséssemos que essas coisas sejam feitas, elas não seriam feitas, a despeito de tudo que disséssemos, porque, frequentemente, onde há a palavra de um homem, há fraqueza. Somente onde há a palavra de Deus, há poder. Falando à maneira dos homens, quando Deus deseja algo, ele diz, e aquilo é imediatamente. O poder emana de Deus com a sua vontade. Ele disse, haja luz e houve luz. Deus disse, juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca, e assim aconteceu. Deus disse, haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra, e assim aconteceu. Basta ele querer qualquer coisa e ela acontece. Sua palavra é sua vontade em movimento, o seu poder posto em ação. Esse é o sentido comum e enfático do termo. A palavra de Deus é também a expressão de sua verdade. Um homem nos diz, eu lhe prometo assim e assim, e dizemos a ele, confiamos em sua palavra. A honra de um homem está envolvida em sua palavra. Quem não cumpre sua palavra não é homem de honra. E logo cai, muito natural e devidamente, em desgraça entre seus próprios companheiros. Os homens não confiarão em alguém cuja palavra não seja confiável. Infelizmente, as palavras dos homens não são apenas fracas, mas frequentemente inconstantes e falsas. Mas a palavra de Deus é a promessa de alguém que sabe o que está dizendo, que é capaz de fazer o que promete e que nunca mudará ou jamais será falso. Para que, se olharmos a sua palavra como sendo a expressão de sua verdade, veremos a sua fidelidade, e sobre esses dois, o poder que consegue manter a promessa e a vontade que é fiel para cumpri-la.
Podemos descansar com alegria e confiança. Novamente, se um homem é verdadeiro, sua palavra é uma revelação de si mesmo. Ao olhar para um menino ou um jovem muito lindo, um dos antigos disse: "Fala, garoto, pois então poderei ver-te." E frequentemente vemos muito mais do caráter de uma pessoa quando ela fala do que quando simplesmente a olhamos. Muitos rostos bonitos foram admirados por sua aparência, mas quando a língua, não muito bonita, do dono começa a tagarelar, o amor quase foi levado ao limite de sua inteligência para encontrar qualquer motivo de admiração. Algumas pessoas falam de maneira tal que quando vemos seu eu interior, ele parece ser tão desagradável quanto seu eu exterior parece ser agradável. Porém, um homem verdadeiro se revela por suas palavras. É por isso que o Senhor Jesus Cristo é chamado a palavra de Deus. Jesus Cristo é Deus falando. Deus pensa o que ele diz. E os pensamentos de Deus são encarnados na pessoa, na obra, na vida e na morte de Jesus Cristo, seu Filho amado. Com toda reverência, nós dizemos que Deus jamais poderia ter se revelado tão plenamente de outra maneira do que enviando seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem cantou o Dr. Watts. A natureza eleva-se ao alto para espalhar o louvor do seu Criador, e todo o trabalho de suas mãos mostra algo digno de Deus. Mas, na graça que resgatou o homem, brilha sua mais brilhante forma de glória. Aqui na cruz, ela é mais justamente desenhada, em sangue precioso e linhas carmesim. Aqui observa a intimidade do seu coração, onde graça e vingança estranhamente se unem, perfurando seu filho com a mais aguda aflição, para tornar meus os prazeres comprados. Como vocês podem ver, caros amigos, a expressão "a palavra de Deus" tem um alcance muito amplo, mas meu texto me obriga a lembrar-lhes de algo muito doce. As pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. É lindo pensar nas Escrituras como procedentes da boca de Deus. Não olhem para aquele rolo de pergaminho no qual elas estão escritas e sobre o qual os críticos sofismam e contendem. Eles tropeçam em quase todas as suas letras e palavras e assim perdem seu significado e espírito. Mas quanto a vocês, orem para que o Espírito Santo a fale ao interior de seu coração, como vindo imediatamente da boca de Deus. Ao olhar para o retrato de sua mãe, muito tempo após ela haver partido da terra, o que lhe trouxe grande tristeza, Cowper exclamou: "Ah, se esses lábios falassem." Bem, vocês devem considerar essa palavra de Deus como constantemente saindo renovada de seus lábios. O Espírito Santo coloca na palavra um poder que a faz entrar diretamente em seu coração, com o exato tom e majestade do Deus da graça, o Pai do seu Espírito. Este maná cai sempre fresco do céu. Os israelitas nunca tiveram pão velho no deserto. Colhiam o pão dos anjos, novo todas as manhãs, quando descia dos céus. Do mesmo modo, tome toda a passagem da palavra de Deus como vinda fresca de Deus para você. Considere-a como se o seu Pai Celestial estivesse falando diretamente ao seu coração. Certo dia eu estava lendo em um dos livros de Mark Guy Pearce um bonito pensamento que nunca havia percebido. Ele colocou na boca de um homem muito simples, mas piedoso, que estava falando sobre seu Pai Celestial, palavras semelhantes a essas: "Estou muito certo de que meu Pai cuidará de mim." Ele nunca descansou durante os seus 6 dias de criação, até haver preparado um lugar para o seu filho vir e viver, até colocar nela o traço de acabamento e aprontar totalmente a casa para Adão. Ele não teve descanso algum, e agora meu Pai Celestial não descansará até ter preparado o céu para mim
e me preparado para o céu. E tudo o que eu necessitar no caminho, Ele certamente me concederá. Quando li esse trecho, veio tão fresco para mim, como se eu tivesse visto ser escrito o segundo capítulo do livro de Gênesis. Não me pareceu um registro antigo e obsoleto, e sim uma mensagem fresca e viva saindo da boca de Deus, ali e naquele momento. E há muitos filhos queridos de Deus que, ensinados pelo Espírito, deram novas leituras a textos antigos e, por assim dizer, penduraram as pinturas antigas a óleo sob uma luz melhor, até termos dito, ao olharmos para elas, podem eles ser os mesmos quadros? Eles parecem ter adquirido nova beleza e força colocada neles. É disso que vocês devem se alimentar, queridos filhos de Deus, sua própria palavra, como vocês a têm aqui. Mas vocês precisam se alimentar dela como se ela estivesse continuamente saindo da boca de Deus. O texto diz ainda, de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Não se perturbem, caros amigos, em relação à doutrina da inspiração, sobre como a Bíblia é inspirada, seja por este ou aquele processo. Não me importa muito o processo, sei que ela é inspirada e isso é suficiente para mim, e acredito que ela seja verbalmente inspirada. Encontro o apóstolo Paulo argumentando pesadamente sobre o uso de um singular ou um plural, onde ele escreve: observem que as escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. Encontro o apóstolo Pedro discorrendo sobre uma palavra proferida por uma mulher e fazendo-a ensinar uma lição importante. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor, e assim por diante. E vocês se lembram de que, não muito tempo atrás, tivemos o texto: naquele dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não de meu Senhor. Limparei de seus lábios os nomes de Baal e você nunca mais os pronunciará. No qual uma grande verdade está envolvida no uso de duas palavras com significados semelhantes. Não digo que nenhuma das nossas versões em inglês seja inspirada, porque há erros na tradução, mas se pudéssemos acessar o texto original conforme foi inicialmente escrito, não temo de dizer que todos os mínimos traços, todo corte de um T ou todo pingo de um I foi infalivelmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Creio na infabilidade e na infinitude das Sagradas Escrituras. Deus inspirou todo o registro dela, desde Gênesis ao Apocalipse, e Ele deseja que creiamos em uma parte da palavra, tanto quanto em outra. Se vocês não acreditarem nisso, ela não será alimento para vocês. Estou certo disso, pois só será uma espécie de emético para vocês, e não alimento. Ela não pode alimentar a sua alma enquanto vocês estiverem discutindo sobre ela. Se não for a palavra de Deus, é a palavra do homem ou a palavra do diabo. E se vocês gostam de viver segundo a palavra do diabo ou a palavra do homem, eu não gosto. Porém, a palavra de Deus é alimento para a alma que habita com Deus e não pode ser satisfeita com qualquer outra coisa. Agora, passemos ao nosso segundo ponto, que é o uso que devemos fazer da palavra de Deus. Devemos viver de acordo com ela. Certo dia, eu estava sentado sob uma faia em Nova Floresta. Gosto de olhar essa árvore e estudá-la, como faço com muitas outras, pois cada árvore tem suas próprias peculiaridades e hábitos, suas maneiras especiais de retorcer seus galhos, engrossar a casca, abrir as folhas e assim por diante. Ao olhar para o topo daquela faia, eu admirava a sabedoria de Deus ao fazê-la. Nisso, vi um esquilo correndo ao redor do tronco e subindo pelos galhos, e pensei comigo mesmo: essa faia é muito mais importante para você do que para mim, porque é sua casa, sua vida, seu tudo. Seus grandes galhos eram as principais avenidas de sua cidade, e seus pequenos ramos eram as suas ruas. Em algum lugar daquela árvore, ele tinha sua casa e o fruto da faia era o seu alimento diário.
o esquilo vivia dela. Bem, a maneira de lidar com a palavra de Deus não é meramente contemplá-la ou estudá-la, como faz um aluno, e sim viver dela, como aquele esquilo vive de sua faia. Permita que ela seja para você, espiritualmente, a sua casa, seu lar, seu alimento, seu remédio, sua roupa, o único elemento essencial da vida e do crescimento de sua alma. Conheço algumas pessoas que usam a palavra de Deus e brincam com ela. Estão interessadas em suas narrativas, estudam suas histórias à luz da pesquisa moderna e assim por diante. Porém, ela não foi concebida meramente para esse tipo de propósito. Os pães não são colocados na mesa para você esculpi-los em formas diferentes, simplesmente para olhá-los. Eles são concebidos para serem saboreados. Esse é o uso adequado para o pão. E esse é o uso adequado da palavra de Deus. Algumas fazem ainda pior do que isso. Brincam menos com a Bíblia do que brigam sobre ela. Defendem ferozmente uma doutrina e condenam todos os que não conseguem aceitar sua interpretação particular dela. Penso ter ouvido pregadores que me pareceram expor uma doutrina propositalmente para brigar sobre ela. Tenho um cachorro que tem um tapete no qual ele dorme, e quando eu for para casa esta noite, ele o trará para fora e agitará diante de mim, não porque se importe particularmente com o seu tapete, mas porque sabe que eu direi, vou pegar. E então ele latirá para mim, e em sua linguagem dirá, não, não vai. Há algumas pessoas que buscam as doutrinas da graça exatamente assim. Posso vê-las trotando ao lado da doutrina da eleição, apenas para que algum irmão arminiano possa discutir com elas sobre isso e poderem então ladrar para ele. Não hajam assim, amados. O pior implemento com o qual você pode derrubar um homem é a Bíblia. Ela é concebida para vivermos, não para ser a arma de nossas controvérsias, e sim o nosso alimento diário, do qual nos regozijamos em viver. Não penso que nossas Bíblias nos foram dadas para que possamos meramente empregá-las como telescópios para perscrutar os céus, para tentar descobrir o que acontecerá dentro de 50 anos. Estou cansado das profecias e especulações que, como regra geral, terminam em nada. Conheço alguns irmãos com quem não se pode falar sobre qualquer passagem sem que eles digam, você não viu o último livreto do RBS? Essas não são as iniciais reais do bom irmão, na qual ele diz que essa passagem não se aplica a nós, mas somente aos judeus. Ou então, isso só valia para a igreja no deserto, não para nós nestes dias. Não usemos mal assim a palavra de Deus, mas valorizemo-la como o pão do qual devemos viver. As pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Mas como podemos viver de palavras? Pergunta alguém. Você falou bem, não podemos viver de palavras se elas forem palavras de homens, mas nada há como a palavra de Deus, como base para se viver. A essa palavra nós devemos a nossa vida. Ele nos chamou à vida, Ele chamou a alma, ao nosso corpo. Com essa palavra de Deus, somos mantidos vivos diariamente. Se Deus a reverter e disser, voltem filhos dos homens, deveremos voltar imediatamente ao pó de onde viemos. Certamente é pela palavra de Deus que começamos a viver espiritualmente. Nós cremos em Cristo por meio da atuação eficaz de sua palavra. A semente viva e incorruptível foi semeada em nosso coração e por isso começamos a viver. E é por essa mesma palavra que a nossa alma tem sido sustentada em vida. Até este momento, você e eu não recebemos nutrientes do Espírito Santo, exceto pela palavra de Deus, que é o alimento do Israel espiritual no deserto deste mundo. Cristo disse, minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. E é por ele, como a palavra de Deus, que a nossa vida ainda crescerá mais.
Não há desenvolvimento do cristão que lhe virá de qualquer outra maneira que não seja pela palavra de Deus, encarnada ou inspirada. Aquele que nos chamou à existência precisa nos chamar a uma existência ainda mais forte. A fé é dom de Deus, mas a segurança também é. A primeira contelha da vida é dádiva da graça de Deus, mas também o é a chama seráfica do zelo. Que tudo venha da palavra de Deus e, quando estivermos prestes a entrar no céu, o último toque que nos aperfeiçoará não será dado por uma ferramenta de gravação, mas pela palavra de Deus. Nosso Senhor orou por seus discípulos, consagra-os na verdade, que é a tua palavra, e essa palavra completará todo o processo. Então vejam, amados, do que o seu mais íntimo espírito precisa viver, a santa palavra de Deus. Irmãos e irmãs, posso perguntar-lhes se todos vocês estão suficientemente conscientes dessa grande verdade? Vocês nunca receberão vida espiritual por seus próprios sentimentos. Quando creram na palavra de Deus, vocês passaram a viver. E jamais terão um aumento de vida espiritual e crescerão em graça por seus próprios sentimentos ou atos. Ainda precisará ser por sua fé nas promessas e por alimentar-se com a palavra. Não há outro alimento para as suas almas. No fim, tudo mais provará ser apenas cascas. Portanto, vocês estão com fome? Venham e se alimentem da palavra. Vocês retrocederam? Venham e se alimentem novamente da palavra. Deus cura o seu povo alimentando-o. Como assim? Vocês perguntam. Quando a igreja de Laodiceia estava nem fria, nem quente, para que Cristo sentisse que deveria vomitá-la de sua boca, ainda assim ele disse ao anjo daquela igreja: preste atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição, como amigos. Atrevo-me a dizer, não há cura melhor para a mornidão do que uma boa refeição com Cristo. Se ele entrar e comer com você e você com ele, a sua mornidão desaparecerá imediatamente. Não comecem a ser salvos por fé e depois passem a ser salvos por obras. Não tentem misturar as duas coisas. Se vocês são da casa de Sara, não se ajoelhem diante de Agar e voltem para a escrava. Se vocês viveram da palavra pura e simples, acreditando-a pela fé viva concedida por Deus, continuem vivendo da mesma maneira e cresçam pela palavra. Alimentem-se dela continuamente, para poderem ser fortes no Senhor e em seu grande poder. Chego agora ao meu último ponto, sobre o qual quero insistir com muita urgência, que é a adaptação da palavra de Deus à alimentação de nossa alma, de toda a palavra que vem da boca do Senhor, de toda. Se vocês restringirem seus alimentos a 1 ou 2 itens, todo médico lhes dirá que existe o perigo de que o seu corpo não seja suprido com todas as formas de nutrição de que ele necessita. Recomenda-se uma dieta bem variada aos que desejam ter uma saúde vigorosa. E nas coisas espirituais, se vocês se limitarem a uma parte da palavra de Deus, poderão viver dela. Mas a tendência será de não obterem uma saúde espiritual completa, devido à falta de algum alimento que a palavra lhes teria fornecido se a tivesse utilizado por inteiro. Toda a palavra de Deus é aquela da qual o homem vive no estado mais elevado e saudável. Vejam, por exemplo, a doutrina na palavra de Deus. Eu não gosto de doutrina, diz alguém. Você sabe o que está dizendo? Você é um discípulo, mas não gosta de ensino, porque doutrina significa ensino. Um discípulo dizer que não gosta de ser ensinado é tão bom quanto dizer que ele não gosta de ser discípulo. E, de fato, que ele não é um discípulo no verdadeiro significado desse termo. Seja qual for a verdade contida na palavra de Deus, é importante que a conheçamos. Mas alguém diz há algumas verdades que não são importantes. Eu não conheço nenhuma. Em lugares onde se lapidam diamantes, o pó é varrido e recolhido, porque o próprio pó dos diamantes é valioso. E na palavra de Deus, toda a verdade é tão preciosa que
porque a verdade mais ínfima, se é que isso existe, ainda é pó de diamante e é indizivelmente preciosa. Você objeta, mas eu não vejo que tal verdade teria uso prático. Você pode não ver, caro amigo, mas é assim. Se eu pudesse escrever minha experiência como pastor desta igreja, poderia mostrar que houve pessoas convertidas a Deus por doutrinas que alguns poderiam ter pensado ser improváveis de produzir aquele resultado. Sei que a doutrina da ressurreição levou pecadores a Cristo. Eu vi dezenas de pessoas levadas ao Senhor pela doutrina da eleição. O exato tipo de pessoas que, tanto quanto eu possa ver, nunca teriam ido se aquela verdade não tivesse sido uma doutrina angular que tocou o coração deles no lugar certo e se encaixou nas fendas de sua natureza. Acredito que tudo que está na palavra de Deus deve ser pregado, deve ser crido e deve ser estudado por nós. Toda doutrina é proveitosa para alguma finalidade. Se não é comida, é remédio. E às vezes as crianças precisam de um tônico tanto quanto precisam de leite. Toda planta do jardim de Deus responde a algum bom propósito. Então cultivemos todas elas e não negligenciemos doutrina alguma. Contudo, quando eu vou à palavra de Deus, vejo que ela não é somente doutrina e descubro uma boa quantidade de preceitos. Talvez um homem diga, não me importo com preceitos. Nós costumávamos ter um grupo de pessoas autodenominadas cristãs, que se você pregasse sobre qualquer dever de um crente, diziam imediatamente, não conseguimos suportar a palavra dever, ela soa a legalismo. Lembro-me de dizer a alguém que me chamou de pregador legalista, tudo bem, legal, significa segundo a lei, e eu suponho que você queira dizer que eu sou um pregador segundo a lei, que para se opor à minha pregação você é uma pessoa ilegal. Mas era assim que costumava ser se você pregasse uma boa sã doutrina. Se você pregasse sobre os privilégios dos crentes, elas não poderiam ficar mais satisfeitas. Mas quando se começava a falar sobre as partes práticas da palavra de Deus, elas ficavam imediatamente ofendidas. Não é de se admirar, porque a consciência delas as atormenta por sua negligência a essas partes das Escrituras. Entretanto, caros amigos, nós vivemos dos preceitos tanto quanto das doutrinas, e eles se tornaram para nós como o nosso necessário alimento. Vocês sabem como Davi falou sobre os mandamentos do Senhor? São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Graças a Deus, há também uma grande parte desse livro que é rica em promessas. Caros amigos, familiarizem-se com as promessas. Acho proveitoso consultar muitas vezes aquele pequeno livro no qual o Dr. Samuel Clarke organizou as promessas dessa escritura sobre diferentes temas. Quando você enfrenta problemas, é muito útil consultar todas as promessas feitas às pessoas que estão sob circunstâncias semelhantes às suas. Por exemplo, aos enfermos ou que estão na pobreza ou aos que sofrem calúnia. Ao lê-las uma após outra, vocês dirão a si mesmos, este é o meu talão de cheques, posso sacar as promessas conforme a necessidade, assiná-las por fé, apresentá-las no grande banco da graça e sair enriquecido com a ajuda presente em tempos de necessidade. Essa é a maneira de usar as promessas de Deus para que elas ministrem a vida do nosso espírito. Porém, caros amigos, grande parte da palavra de Deus é ocupada com história. Aqui vocês têm a história da criação e da queda, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés e dos reis, príncipes e povos de Israel. Talvez você pergunte, isso é alimento? Certamente. Hoje em dia há críticos que falam com desprezo do Antigo Testamento e falam como se os evangelhos abrangessem toda a palavra de Deus. Até mesmo as epístolas são consideradas de qualidade inferior. Porém, tudo isso está errado. É por toda a palavra de Deus que o homem vive. E frequentemente uma história
dando-nos exemplo de fé ou uma prova de fidelidade de Deus ao ajudar seu povo atribulado, torna-se o alimento mais adequado do que a própria promessa poderia ser. Os homens dizem haver mais força no concerto do que no abstrato. Certamente, há mais poder em algo colocado na vida real do que nessa mesma coisa apenas declarada em palavras. Se alguma vez vocês forem às galerias de quadros de Versalhes, poderão percorrer, eu diria, quilômetros de galerias, entre retratos de reis e homens notáveis de diferentes épocas, mas vocês não vê alguém parando para olhar para eles. Nem vocês mesmos se importam em vê-los. Eles são apenas retratos, mas no andar de baixo há pinturas dos mesmos homens, porém retratados em formação de batalha ou em diversas posições que os mostram em ação. Agora você para e olha para eles, porque está interessado na representação das cenas em que eles viveram. Assim, às vezes as promessas de Deus pendem como quadros na parede e nós não os percebemos. Mas quando vemos homens que confiaram nessas promessas e comprovaram a sua veracidade, há uma espécie de interesse humano a respeito delas, que conquista a nossa atenção e fala ao nosso coração. Nunca negligenciem as partes históricas da palavra de Deus, porque elas estão repletas de alimento para os filhos de Deus. Ocorre precisamente o mesmo em relação às profecias. Certa vez, ouvi o Sr. George Miller dizer que gostava de ler sua Bíblia inteira, repetidas vezes, e especialmente de ler as partes da Bíblia que ele não entendia. Isso parece uma coisa singular a dizer, não é? Porque que proveito podemos ter se não entendemos o que lemos? O bom homem me explicou da seguinte maneira: um garoto está com seu pai. Boa parte do que seu pai diz, ele compreende, assimila e se agrada de ouvir o pai falar. Mas às vezes, seu pai fala de coisas além da compreensão dele. Contudo, o garoto gosta de ouvir. Ele aprende um pouco aqui e ali, e com o tempo, após ter ouvido ano após ano, ele começa a compreender o que seu pai diz. Como nunca teria conseguido se tivesse fugido sempre que seu pai começasse a falar algo além da sua compreensão. Assim também ocorre com as profecias e outras partes profundas da palavra de Deus. Se vocês as lerem uma ou duas vezes, mas não as compreenderem, ainda assim, estudem-nas, dediquem-se a elas, porque aos poucos a verdade preciosa permeará seu espírito e, sem perceber, vocês beberão sabedoria que, de outro modo, nunca teriam recebido. Toda parte da palavra de Deus é alimento para a alma. Então, caros amigos, pode ser que haja uma mensagem de ameaça que fale muito fortemente a vocês e que também lhes seja muito proveitosa. Talvez, alguns shabat, vocês saiam do tabernáculo e digam: nosso pastor não nos consolou esta manhã. Ele parece nos haver prensado e humilhado. Sim, eu sei que às vezes é assim, mas é para o seu proveito, porque, como disse Ezequias, Senhor, tua disciplina é boa, pois conduz à vida e à saúde. Tantas vezes precisamos ser humilhados, provados, testados e derrubados, e todo filho de Deus, com a mente sã, dirá: que o meu treinamento não seja segundo a minha mente, mas segundo a mente de Deus. O sermão que mais nos agrada pode não nos beneficiar, enquanto o que nos aflige e irrita pode talvez estar nos fazendo serviço essencial. Quando a palavra de Deus varrê-los por completo, abram seu coração a ela. Permitam que o vento atravesse todo o seu ser e tire todos os trapos e relíquias que devem ser tirados de vocês. Algumas das palavras de Deus são muito curtas, mas contêm uma abundância de alimento para a alma. Algumas vezes fiquei quieto, como se estivesse olhando para um texto, e me senti como Jonatas ao encontrar o mel. Eu não podia comer tudo, só podia mergulhar minha vara e provar. E quis chamar todos vocês para ver se poderiam limpar esta floresta, que está tão repleta de doçura. Outras vezes, a caminho de casa, quando não fiquei muito satisfeito durante o sermão, o mestre me deu um banquete na estrada.
E eu ri de mim mesmo várias vezes, por muita alegria do coração, acerca de uma passagem preciosa, da qual uma nova luz irrompeu para animar o meu espírito e me alegrar no Senhor. Ó, mantenham-se na palavra, meus irmãos, atenham-se a ela como a palavra de Deus vinda de sua boca, sorvam-na para a sua alma, vocês nunca se fartarão dela. Alimentem-se dela dia e noite, porque assim Deus os fará viver a vida que verdadeiramente é vida. Se houver aqui uma pobre alma que deseja encontrar a vida eterna, meus caros amigos, eu peço que procure na palavra de Deus e em nenhum outro lugar. Alguém diz, pensei em ir para casa e orar. Faça isso, mas ao mesmo tempo, lembre-se de que as suas orações são de pouco valor sem a palavra de Deus. Primeiramente, ouçam a palavra de Deus, depois vão e digam ao Senhor a sua própria palavra, porque é na sua palavra de promessa e não na sua palavra de oração que a salvação é encontrada. Lembrem-se daquela grande sentença no livro do Êxodo, onde Deus diz, quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. Ali não diz, quando vocês virem o sangue, mas quando eu o vir. Então, quando Deus olhar o sangue de Cristo derramado e espargido, Ele olhará para vocês com piedade e compaixão. Olhem para onde Deus olha, e seus olhos encontrarão os dele. Se vocês olharem para Cristo, e Deus olhar para Cristo, vocês se verão olho no olho, e encontrarão alegria e paz em crer. Deus Pai admira Cristo, pobre alma, admire-o também. Então haverá um ponto em que vocês entrarão em acordo. Deus Pai confia sua honra e glória a Cristo. Confie sua alma a Cristo, porque assim vocês entrarão em acordo. Deus conceda que vocês consigam fazê-lo nesse exato momento. Lembrem-se deste texto ao seguirem pelo caminho. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Deus conceda que cada um de vocês possa ter esta vida eterna. Em nome de Cristo. Amém.